Olá pessoal, então hoje vamos falar sobre um tema que eu considero muito importante. Eu costumo explicar isso para os nossos pacientes da clínica. Então é a inflamação crônica de baixo grau. Então a inflamação crônica de baixo grau é a causa subjacente da maioria das doenças crônicas. Então ela que está por trás dos infartos agudos do miocárdio, dos AVCs, ou seja, dos derrames cerebrais, do surgimento do câncer, não só o início, mas a progressão do câncer, o agravamento do câncer, das doenças autoimunes, das doenças neurocerebrais, desde ansiedade, depressão, hiperatividade, do autismo regressivo, que é uma doença neuroinflamatória. O autismo regressivo ele está tendo um aumento muito grande na sua incidência. Nos Estados Unidos, por exemplo, está tendo um medo muito grande desse aumento, porque antes o autismo ocorria em um caso cada 10.000 crianças. Hoje já está em 1 para cada 68 crianças e aumentando progressivamente. Eles calculam que em algumas décadas todas as famílias vão ter uma criança autista. Então o autismo regressivo não é uma doença genética como se pensava antes, mas é uma doença ambiental, causada por fatores ambientais, que a gente vai falar logo em seguida. E até a insônia, a ansiedade podem ser doenças causadas por inflamação, prejudicando a síntese de neurotransmissores cerebrais. Então a inflamação crônica de baixo grau pode ser até imperceptível, a pessoa pode não sentir nada, né? Diferente de uma inflamação aguda, que a pessoa pode ter febre, dores, dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, tosse. A inflamação aguda salva nossas vidas. Agora a inflamação crônica de baixo grau, não. Ela é uma inflamação de pequena monta que vai alterando a fisiologia e o nosso metabolismo. Mesmo a diabetes, pressão alta, estão relacionadas à inflamação. Então, quando surge essa inflamação crônica, as nossas células são alteradas, o metabolismo delas é alterado. Então, hoje se sabe, por exemplo, que a causa do infarto é a inflamação, não é tanto o colesterol. Então, a inflamação ela lesa o endotélio que recobre as artérias, as arteríolas por dentro dos vasos sanguíneos. E o colesterol surge como um band-aid para cobrir essas lesões causadas pela inflamação. E o colesterol inflamado, ele cobre, é como se fosse um band-aid, né, recobrindo. Como a inflamação vai persistindo, vai formando mais colesterol, acumulando mais colesterol, até surgir o infarto. Então, na verdade, se sabe já que a causa do infarto é a inflamação. Em diversos estágios vai piorando o problema. Por isso que em cardiologia se usa o AS, né, que é uma dose baixinha de anti-inflamatório. Mas, por que a gente não combater a causa da inflamação? Aí que está o segredo. De onde vem a inflamação, afinal? Mais de 90% das vezes a inflamação tem origem no intestino devido a alguns fatores. Erros na alimentação, os alimentos inflamatórios, uma disbiose, que é quando existe um aumento das bactérias patogênicas e uma diminuição das bactérias benignas dentro do nosso intestino. Então, nos últimos 15 anos, ocorreu uma revolução no conhecimento médico científico. Descobriu-se que a inflamação era a causa das doenças e a causa das doenças, dessa inflamação, vem muitas vezes pelo intestino devido a uma alimentação inflamatória. Então, dependendo dos alimentos que a gente come, ou a gente alimenta as bactérias do bem ou as bactérias do mal, patogênicas. Então, as bactérias benignas, elas produzem vitaminas para nós, melhoram o nosso sistema imunológico, produzem hormônios, melhoram toda a nossa fisiologia. As bactérias do mal, patogênicas, ao contrário, elas consomem nossos nutrientes, vitaminas, sais minerais, diminuem nosso sistema imunológico, agridem o nosso sistema imunológico,
Além disso, produzem toxinas, por exemplo, a Cândida intestinal ou o Clostridium difficile a Cândida é um fungo e o Clostridium difficile é uma bactéria que produzem toxinas que conseguem penetrar a nossa defesa do intestino e adentram o nosso corpo pela corrente sanguínea, podendo afetar vários órgãos do corpo, inclusive no cérebro. Então ela está muito relacionada, por exemplo, ao autismo, né? Então a gente tem essa dificuldade de conseguir estudar, ver quais as bactérias que a gente tem no intestino. A gente estuda mais as consequências disso, né? Existem exames que infelizmente hoje são sofisticados ainda e a gente tem que mandar para o exterior. Então a gente trabalha com exames que a gente manda para a Inglaterra, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para investigar esses fatores. Às vezes não é possível e nem necessário a gente estar mandando esses exames para fora. Só pelos sintomas já dá para concluir que a pessoa tem uma disbiose, que ela tem inflamação e é possível tratar. Então, os tratamentos na clínica, dentro da medicina integrativa, a gente busca tratar as causas da inflamação, também as consequências, que são as doenças. Mas não adianta só a gente tratar os sintomas, só baixar a pressão, só diminuir os sintomas da doença. É preciso a gente tratar a causa. Então, tratar esses fatores que são grandes disruptores da fisiologia, incluindo até as emoções. Por exemplo, o estresse. Quando a gente fica estressado, a gente produz cortisol, é o hormônio do estresse. O cortisol tem uma série de efeitos benignos, ele protege o nosso corpo, tira a inflamação, mas com o tempo, o estresse crônico, produção exagerada de cortisol, ela gera alteração da permeabilidade intestinal, aumenta a entrada de toxinas e afeta uma série de órgãos também. A adrenal, que produz o cortisol, com o tempo, com o estresse prolongado, ela acaba ficando cansada. Então tem muitos estudiosos que chamam isso de síndrome da fadiga adrenal. A adrenal ela se cansa de produzir tanto cortisol do estresse contínuo, prolongado, e acaba diminuindo depois com o tempo a produção do cortisol, que é necessário. Então a falta do cortisol vai deixar a pessoa ficar cansada. A falta do cortisol vai interferir na síntese de hormônios tireoidianos, então pode estar relacionado ao hipotireoidismo, que às vezes a tireoide produz o T3, o T4, que é o hormônio produzido pela tireoide. Mas o T4 precisa ser transformado em T3, que é o hormônio que vai atuar nas nossas células do corpo. Então uma série de fatores podem interferir nessa transformação do T4 para o T3. A falta de cortisol é um deles. Outro fator é a inflamação crônica. Quando existe uma inflamação crônica, não é transformado T4 em T3. Por isso que muitas vezes a pessoa está tomando o hormônio prescrito por seu endócrino, T4, né, o Puran T4, por exemplo, e continua tendo sintomas de hipotireoidismo. Os exames normalizam, mas a pessoa continua com sintomas. Então, por exemplo, a falta de vitaminas do complexo B, selênio, zinco, também pode dificultar essa reação do T4 para o T3. Assim como dificulta essa fase do metabolismo, também afeta todas as células do nosso corpo. Muitas células são dependentes de vitaminas, sais minerais e assim como também dos fitonutrientes, que são substâncias encontradas nas plantas, nos vegetais, nas frutas, nas verduras. Então a gente precisa disso tudo, sais minerais, vitaminas, fitonutrientes, para que nossas células funcionem adequadamente e o nosso corpo tenha um funcionamento otimizado. Então, para o tratamento adequado, a gente tem que corrigir a alimentação, essa deficiência de sais minerais, vitaminas, nutrientes, e também corrigir a inflamação e a intoxicação que é causada pelo aumento da entrada de toxinas no nosso corpo, seja do meio ambiente, dos agrotóxicos,
do bisfenol, do fitalato, dos plásticos. Enfim, hoje vivemos um mundo muito intoxicado, inclusive de hormônios, né? Os hormônios que são usados, por exemplo, nos frangos de abate, eles crescem muito mais rápido hoje em dia devido à presença de hormônios. A gente consumindo essa carne dos frangos, esse hormônio entra no nosso corpo e acaba sendo também um xenoestrógeno, um hormônio estranho que vai ter influência no nosso corpo. Então, é preciso considerar todas essas variáveis nos tratamentos e é nisso que se baseia o nosso tratamento aqui, a nossa abordagem. Tá ok? Espero ter sido claro e aos poucos a gente vai explicando mais para vocês, para que a gente leve mais saúde para as pessoas. A gente considera o processo de salutogênese, geração de saúde, não só combater a doença, porque às vezes você combate uma doença, mas gera mais sintomas, mais desequilíbrios no organismo, e isso gera não saúde, não salutogênese, mas gera patogênese, gera mais doenças. Então o ideal é um tratamento que melhora uma coisa, mas que melhora várias coisas também. Os tratamentos que a gente usa aqui geralmente são isso, como eles atuam nas células, então melhoram todas as células do corpo, e não só um grupo de células. Tá ok? Então aos poucos a gente vai esclarecendo isso aí. Um abraço, até logo. Muito obrigado.